E quando se trata de um grupo de objetos? Né? Primeiro gasta aquele tempo básico olhando, comparando o tamanho de um objeto com o outro. Por exemplo, o copo, ele equivale mais ou menos à metade da altura do vaso, né? O vaso, ele é praticamente da mesma altura da garrafa, enfim. Além desses detalhes de proporção de um objeto com outro, compara a altura que você está enxergando as bases, né? Dos objetos todos que eu coloquei nessa determinada disposição aí de exemplo, o garfo é o que está mais próximo, ele é o que vai estar mais baixo no nosso campo visual, né? A garrafa e o vaso são os que estão mais ao fundo, então eles vão estar um pouco mais altos que os demais, né? Então, primeira providência, você olha para aquela massa de objetos e imagina uma maneira de simplificar, de encaixar todo mundo lá dentro. Desenha uma massa disforme que você acha que vai caber todos os objetos, né, incluindo o garfo aqui, enfim. E se não tiver certo? É só uma aproximação, só para a gente ter um começo, né, e saber que os objetos vão caber ou não dentro da área. Então você esboçou mais ou menos por ali. Dessa massa toda, o vaso é o que ocupa a maior parte do espaço. Então ele vai, sei lá, de repente ocupar uma largura assim. A altura dele, em relação à composição toda, ele começa mais ou menos por aqui e acaba ali em cima. Então a gente já tem... Por que o vaso? Porque o vaso é o maior objeto, é o que está em maior destaque, então a gente começa a partir dele e tudo que vai ser desenhado vai ser comparado a partir dele. Localiza o centro, assim como a gente fez com o objeto isolado, então eu já tenho o centro e já tenho a largura total, né? Faz uma massa só para identificar onde ele vai ficar, parte para o próximo objeto. O copo, ele está próximo do centro do objeto e ele não chega no final da composição, ele ocupa mais ou menos uma largura assim. Né? Ele não está lá embaixo, porque o objeto mais baixo é o garfo, ele está mais ou menos nessa altura aqui, e ele equivale mais ou menos à metade da altura. Opa, já tem o objeto desenhado. Ele equivale mais ou menos à metade da altura desse objeto, então ele vai ocupar esta areazinha aqui. Né? Então faça a massa, marca o centro dele, enfim. Já tenho dois objetos colocados aqui. A garrafa vai estar um pouco acima, ela está um pouco mais ao fundo do que o vaso. Então ela não vai estar na mesma altura, vai ter que estar um pouco mais acima. E ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do vaso, né? Então, marca-se o centro da garrafa, a garrafa está passando por aqui. O centro dela está um pouco para lá do copo, então marca o centro um pouco para lá do copo. Falando assim pode parecer fácil, né? Mas são pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção na hora que está fazendo. E claro, não vai conseguir acertar de primeira. Né? Fez um errado? Começa de novo, faz outro novamente. Né? Não tenta apagar o mesmo desenho, pelo menos não agora no início. Né? Vá trabalhando cada desenho 1, 2, 3, 10 vezes até você conseguir acertar. A largura da garrafa é mais ou menos a mesma do copo, já tenho ele desenhado, olha que vantagem, né? O copo eu sei que a largura dele é mais ou menos metade da largura do vaso, enfim, então já estou com as medidas mais ou menos definidas aqui. Aqui eu tenho a garrafa, aqui eu tenho o vaso, aqui eu tenho o copo e aqui eu tenho a área para o garfo. Localizei cada um dos objetos. Está parecido com a composição? Olha mais uma vez, eu acho que está parecido com a composição. E aí você vai trabalhar cada objeto isoladamente, né? Por onde eu começo a detalhar? Tanto faz pelo objeto da frente, do fundo. O importante é a gente estabelecer a construção mantendo a transparência, um objeto aparecendo por trás do outro, né? O vaso ali eu posso simplificar da seguinte forma. Ele tem uma área mais arredondada aqui no meio, que pode ser um grande círculo, né? A base dele é uma elipse, a base é mais estreita que a sua largura. Né? Eu tenho uma região aqui interna que tem algumas divisões, eu vou marcando essas divisões todas com elipses. Né? Você vê que eu não estou procurando ser 100% fiel ao objeto, mas eu estou tentando pegar as características gerais que vão me dar o formato dele. Né? Ali em cima, por exemplo, a boca do vaso é algo mais ou menos assim, né? Enfim, o copo a gente já fez agora há pouco, né? Então o copo não tem grandes segredos, é algo mais ou menos assim, né?
A garrafa eu tenho um tamanho para o gargalo e um tamanho para o corpo, né? E esse corpo tem uma parte que é arredondada, então eu separo essa parte que é arredondada, o resto é um cilindro, né? O resto da garrafa é praticamente um cilindro, então não tem grandes problemas. Aqui eu faço o arredondamento, né? E a região ali do bico da garrafa ou do gargalo, ou seja lá o que for, está mais ou menos pronto aqui. O garfo eu divido a empunhadura do cabo, divido a parte frontal dele, ele segue essa posição e ele tem uma leve curvatura, né? E essa curvatura aqui na frente eu repito para essa parte de baixo, né? Então eu faço o formato de cada objeto mais ou menos grosseiro assim. Cheguei nesse nível, tá mais ou menos definido? Tá na proporção que me interessa? Aí é a hora de dar acabamento em cada um dos objetos, né? Começando sempre pelo objeto que está em maior destaque aí. Não é regra, né? Eu estou falando começando sempre porque eu sempre começo por isso. Né? É uma questão de preferência, né? Na verdade, você vai começar a descobrir com o tempo que depois que você definiu toda a posição do objeto, tanto faz por onde você começa ou não. Né? Do mesmo jeito, a gente vai colocando os contornos. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, eu vou mostrar o desenho depois de pronto, para a gente não tomar muito tempo dessa videoaula, porque o que me interessava é fazer com que você trabalhasse essas proporções. Daqui a pouco eu te mostro como ele ficou depois de pronto.